Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós vamos fazer a usinagem dessa petisqueira, tá? Para quem já é velho de guerra aqui do canal, vocês viram esses dias a gente fazendo o cálculo de resina para fazer essa peça. Agora ela já está usinada e eu usinei ela 100% na tupia laminadora. Vou mostrar isso para você agora. Bora lá. Galera, e nós estamos aqui com o nosso jig de aplanamento velho de guerra aqui do canal já, né? Se você tem dúvidas ainda de como aplanar uma madeira usando um instrumento como esse de alta precisão, nós postamos um vídeo recente aí dando várias dicas sobre o trabalho com esse jig, tá? E nós vamos repetir tudo que a gente já mostrou ali. Uma coisa que eu acabei até não mostrando lá, eu falei, mas não mostrei, quando você tem uma peça que ela vai ficar bem fina como essa, né? Nós vamos tirar aqui uns 27 milímetros de madeira, é bastante. Eu vou ter que calçar isso aqui porque vai chegar num ponto que mesmo a minha fresa da tupia de coluna sendo bem grande, já não vai alcançar mais. Eu vou ter que calçar com pedaços de MDF, tá? E como eu disse lá no vídeo, eu gosto de usar MDF porque ele é retinho 100%, se ele não for molhado, ele vai estar bem retinho, então quando você calça, dificilmente vai deixar sua peça torta ou descompensada de alguma forma, tá bom? Então, para fazer esse tipo de gambiarra, vamos dizer assim, eu gosto de usar MDF e indico para vocês, tá bom? Então, vou preparar aqui para que a gente possa fazer esse aplanamento daquela forma que eu já ensinei no vídeo passado aqui do YouTube. Então, galera, agora nós temos aqui ó, a nossa peça já aplanada, né, no jeito para a gente fazer o nosso trabalho, tá? Ela ficou assim, ó, com essa parte com mais resina desse lado e essa outra parte com menos resina desse lado. E o que a gente vai fazer? Eu vou optar por usar esse lado como lado de cima, porque se eu fizesse do contrário, ia acabar que quando eu planasse, tudo isso aqui ia virar bagaço, né? Ia virar pó e não ia aparecer tanta resina no trabalho, que é bonito a gente ter uma boa porcentagem de resina. Eu gosto de trabalhar com uma porcentagem de 70% madeira, 30% resina. Então, eu vou optar para mim usinar desse lado, porque quanto mais eu comer a madeira aqui, mais resina vai aparecer. Então, eu vou trabalhar a partir desse lado. Para a gente fazer isso, a gente precisa de um pedaço de MDF. Eu estou usando aqui um MDF de 15 milímetros. Eu acredito que é interessante você usar no mínimo de 15 milímetros, tá? Porque um pouco mais de espessura ajuda você a conseguir fazer os recortes que a gente vai fazer aqui. E eu peguei esse MDF e deixei ele do mesmo tamanho da nossa madeira, tá? Isso aqui é só para facilitar eu centralizar uma coisa com a outra, tá? Mas se fosse um pouco maior, um pouco menor, você só ia ter que cuidar para acertar centralizado onde você quer fazer o seu trabalho, tá bom?
Então, vamos começar a trabalhar esse MDF para transformar ele no gabarito. Em outro vídeo que eu tenho aqui no canal, eu ensinei, né, a fazer, só que lá você tinha que baixar um desenho que a gente deixou disponibilizado, enviar para alguém que tem uma CNC Router, ou se você tem uma, fazer o corte, né, desse desenho que a gente disponibilizou. Dessa vez vai ser tudo na tupia, sem nenhuma baianagem, tá bom? Então vamos lá. Nós precisamos aqui começar a marcar o tipo de petisqueira que a gente vai fazer aqui. Eu vou precisar dessa reguinha que vai ajudar a gente a fazer o formato redondo da nossa petisqueira. Com essa reguinha, nós vamos criar um transferidor para a gente fazer um risco redondo. Eu vou usar aqui o esquadro combinado para mim medir a largura da reguinha. Ela está com 34 milímetros. Então eu vou ajustar aqui para 17, tá? Para que a gente possa transferir um risco bem no centro aqui da nossa reguinha. A gente marcou aqui a extremidade, nós marcamos 15 milímetros para dentro, e agora, ó, a partir do centro, tá? Eu vou colocar minha régua aqui no centro, eu vou jogar 50 milímetros ou 5 centímetros. E daqui para cá, eu vou jogar 15 milímetros ou 1,5 centímetro, tá? Então, eu joguei 5 e depois mais 1,5 centímetro. Aqui eu marquei a extremidade, mais 15 milímetros, tá? Agora, em cima de cada uma dessas marcações que eu fiz, eu vou fazer um furo. E agora, galera, eu consigo colocar a minha lapiseira nesse furo que eu fiz e marcar aqui a madeira, o MDF. Para ficar mais visível, eu estou marcando aqui com a lapiseira, só que como o MDF é preto, não está ficando tão visível. Eu vou marcar de outra forma. Eu vou pôr um próprio parafuso aqui, galera, só até ele começar a pontear do outro lado. E ele já vai servir para mim riscar de um jeito que vai ficar bem visível. Galera, agora a gente já marcou todo o risco de circunferência da nossa petisqueira. Agora eu tenho um pedacinho aqui, ó, do mesmo MDF, que ele tem 15 milímetros por 15 milímetros. Já cortei assim para facilitar. Eu vou pegar aqui o esquadro combinado e vou traçar um risco aqui, ó, a 7 milímetros, para a gente achar o meio aqui desse MDF. Vou fazer isso nas duas pontas. Ó, marquei o meio aqui dos dois lados. Agora, aonde eu tinha feito aquele traço em X, né? Eu vou chegar aqui e vou alinhar bem no risco do X. Agora que eu alinhei o risco que eu tracei no meio do MDF com o risco que a gente tinha feito aqui para achar o centro, eu tô aqui com essa broca, ó, eu vou vir do lado do MDF aqui, ó, e vou riscar aqui, ó, onde vai ficar a coluna aqui da nossa petisqueira. Ó, galera, nós já fizemos nesse sentido, agora nós vamos fazer nesse sentido aqui. Vou alinhar com o risco. Agora nós vamos, primeiramente, prender esse MDF aqui na bancada, tá? O método que eu escolhi para fazer isso é furar ele aqui mesmo e colocar 4 parafusos. Vou colocar só 2, para não furar tanto a nossa bancada novinha. Então eu vou colocar 2 parafusos aqui para ele ficar quietinho na bancada enquanto a gente faz os cortes.
Para a gente realizar os cortes, a gente precisa desse jig aqui. Esse jig fui eu mesmo que fiz, tá? Tem vídeo aqui no canal que mostra todo o passo a passo de como fazer esse jig. Mas ele é bem simples, galera, não tem nada demais. Eu marquei os 4 furos da minha tupia, fiz um furo aqui com o tamanho da passagem da base da tupia laminadora e tracei um risco bem no centro da circunferência da onde passa a fresa, tá? Não tem nada demais. Eu usei o acrílico porque eu consigo ver através dele, mas você poderia usar até mesmo o MDF, você só teria que calcular mais onde está cada coisa, tá bom? Mas daria certo com um pedaço de MDF também, tá? Só não teria essa vantagem de ser transparente. Então agora, ó, eu vou acoplar isso aqui da mesma maneira que eu já mostrei lá no vídeo. Eu vou usar os parafusinhos aqui na mesma furação da base da tupia. Nós vamos usar, ó, esse tipo de fresa, tá? É uma fresa com haste de 1/4, corte de 1/4, o que dá mais ou menos 6 milímetros e uns quebradinhos, tá? Podia ser uma de 6 milímetros mesmo. Vou colocar ela aqui na minha tupia. Galera, agora o que eu fiz? Ó? Eu coloquei a tupia de volta aqui na base e encostei a ferramenta lá no MDF, tá? Cheguei ele até a extremidade lá, ó. Então agora, ó, a fresa está bem na extremidade do risco que a gente marcou. E aquele risco que eu fiz no centro, que eu mostrei para vocês, ó, ele está bem alinhado aqui com o furo que a gente usou no centro para traçar todos os círculos aqui. Então agora eu vou fazer um furo bem em cima da linha da onde está o furo aqui. Então isso aqui já vai fazer com que a minha tupia sempre ande em relação ao risco que a gente marcou lá, tá? Então eu vou fazer esse furo aqui agora. Eu vou colocar um parafuso bem aqui no centro. E agora, ó, eu vou vir movimentando a tupia aqui. Detalhe, minha tupia está fora da tomada, tá? Para mim ficar pondo a mão aqui, né, com segurança. E eu vou trazer a tupia de um jeito que eu veja até onde é o limite aqui, ó, desse risco aqui, ó, que a gente fez. Então eu vou chegando ela aqui, ó, chegou. Então aí é até aqui o máximo que eu posso ir. Vou fazer isso para os dois lados. Quando eu chegar nesse limite, tem esses riscos que a gente marcou aqui. A nossa usinagem vai acontecer aqui dentro, essa parte aqui vai ficar. Então, ó, agora eu vou chegar minha tupia até ali no limite, tá? Para mim ver até onde é que é. Agora que eu fiz isso, ó, eu vou pegar aqui e vou fazer um furo bem aqui nessa parte de fora. Então agora que eu fiz esse furo aqui, ó, eu coloco um parafuso nesse lugar, o que vai limitar o movimento da tupia, ela só consegue vir até aqui. Então ela vai parar certinho onde tem que ser. E eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Vou trazer ela aqui até o limite e vou colocar um parafuso para ela bater ali e não passar dali. Então agora eu vou colocar um parafuso pelo outro lado. Agora, ó, eu consigo fazer esse movimento aqui, ó, e fazer o corte só onde eu quero, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ligar aqui a máquina, eu vou afrouxando o manípulo, vou abaixar ela aqui por volta de 3 milímetros, vou fazer um passe e vou fazendo assim até cortar aqui totalmente. E para mim não acabar cortando a minha bancada, eu vou colocar aqui por baixo um pedaço de MDF, tá? Que vai calçar. E aí sim eu consigo fazer esse corte sem cortar a minha mesa, que aí já é demais. Eu já furei ela, mas cortar aí é muita sacanagem. Minha mesa novinha. Galera, e agora nós vamos repetindo o processo até a gente fazer todos os 4 lados aqui.
Agora nós fizemos aqui os 4 cortes. Aqui eu dei uma ramelada, ó. Eu tentei fazer sem colocar o parafuso para limitar. Na primeira passada eu já fiz cagada, então eu voltei a usar o parafuso, tá? Então é bom a gente ter o parafuso para limitar aqui. Eu achei que dava para fazer na mão, ia dar essa dica, mas como na primeira eu já fiz cagada, é melhor fazer com o parafusinho para limitar. Você consegue fazer com mais tranquilidade. Agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer esse aqui de dentro, tá? Então eu vou fazer esses 4 cortes de dentro usando a mesma técnica. Eu vou colocar o risco aqui por sobre o risco do centro, por sobre o furo aqui, né? E eu vou levar a fresa da tupia até a extremidade do nosso risco de dentro, tá? Da mesma forma que a gente fez aquela hora. Então vou descer a fresa ali. E olha, o furo que eu tenho antigo aqui já dá certinho, nem vou precisar fazer outro furo aqui no meu jig. Eu vou poder aproveitar esse furo antigo que estava aqui. Ele já deu a medida que eu precisava, então vai ser ele mesmo. Galera, e agora que a gente já fez todos esses, nós vamos fazer aqui o centro, tá? Porém, o centro, ele é o mais fácil, né, galera? Porque a gente pode dar uma volta completa sem se preocupar em ter que limitar, tá? Eu só vou mudar aqui que eu vou colocar 2 parafusos, porque quando eu terminar de cortar aqui, ele vai se soltar. Então, eu vou pôr 2 parafusos aqui para ele ficar preso e não se soltar logo de primeira hora que eu cortar. E agora, galera, é aquela mesma teoria. Eu coloco a fresa na extremidade do risco, faço um furo aqui em cima do centro, né, que a gente já demarcou, e a única coisa que vai mudar é que agora nós vamos fazer volta completa aqui. E agora eu vou tirar o nosso jig de corte redondo aqui para que a gente possa fazer esse corte transversal reto aqui, tá? Então eu vou ter que tirar isso aqui. E agora, galera, que nós estamos com a base original da tupia, nós vamos fazer uma ciência parecida. Eu vou colocar a extremidade da fresa para o lado de cá, né, do risco que a gente fez. Então eu vou colocar ela ali com essa madeirinha paralela, tá? Olha lá. Tá bem certinha no risco. E vou tentar fazer basicamente a mesma coisa aqui. Alinhei aqui, ó. Agora, ó, com um paquímetro ou uma régua, eu consigo vir aqui, ó, e tirar uma medida. Então agora eu posso vir e parafusar essa reguinha paralelo à medida que eu cheguei aqui. Que no meu caso aqui, deu uma distância de 42 milímetros. Então essa reguinha tem que ficar paralela ao risco aqui, 42 milímetros, que seria 4 centímetros, 2 milímetros, tá? Então eu vou prender a reguinha aqui dessa forma para a gente conseguir fazer esse passo. Galera, agora que eu já fiz aqui, tá? Eu já repetir esse processo nos outros cortes que eu tenho que fazer aqui, tá? Eu vou parafusar essa parte aqui, assim como essa, né? Porque em algum momento ela vai se soltar totalmente aqui, né? E aí pode dar um tranco aqui na tupia, o que não seria legal, tá? Agora, finalmente, nós podemos soltar tudo isso aqui. E o nosso gabarito está pronto, tá? Toda essa parte mais complicada já passou. E aqui saiu o nosso jig. Galera, aí pra gente prender a peça aqui para fazer o corte, eu vou usar aquela técnicazinha do pezinho de borracha, uma arruela e um parafuso flangeado. Agora nós vamos trocar aqui, ó, para esta fresa rolamentada, esse tipo que tem um rolamento do lado de cima,
tá bom? Nós vamos colocar ela aqui na nossa tupia. Galera, e aqui ó, a nossa petisqueira, nossa prancha na verdade, ela está com 32 milímetros de espessura. Para uma petisqueira é interessante que ela tenha pelo menos 1 centímetro de fundo ainda para ela ficar rígida o suficiente. Se você deixar o fundo da petisqueira muito fino, ela provavelmente tende a empenar e rachar, tá? Então deixe no mínimo de sobra de material no fundo ainda 1 centímetro, tá? Então você vai conferir aí na peça que você está fazendo, a espessura que tem, e deixar por volta dessa margem, beleza? Então, se tem 32 milímetros, nós queremos deixar por volta de 1 centímetro lá no final, nós vamos tirar mais ou menos 22 milímetros ou 2,2 centímetros, tá? Então nós vamos fazendo aqui esse rebaixo até chegar nesse ponto. E para saber a profundidade, né, a gente vai aferindo aqui com a reguinha. E na hora de fazer a usinagem aqui, galera, eu vou primeiro fazer um passo ao redor e depois eu tiro o material que está no centro. E vou fazendo assim até chegar à profundidade desejada. Galera, e agora com toda essa usinagem feita, eu vou virar ela aqui do outro lado e eu vou traçar aqui, ó, ligando as quinas para a gente achar o centro por este lado. Isso vai servir para a gente poder perfilar e cortar a nossa petisqueira, tá? Cortar ela em volta. Esse corte nós vamos usar novamente a nossa fresa de 1/4, tá? Que é bem próximo de 6 milímetros. Vou colocar ela novamente aqui na tupia. E agora, galera, nós vamos realizar algo parecido com o que a gente já fez enquanto fazia o nosso jig. Nós vamos colocar a fresa aqui, ó, no máximo da extremidade para aproveitar da melhor maneira a nossa madeira. E vamos alinhar esse risco que nós temos aqui no centro do nosso jig com o centro que a gente demarcou aqui na nossa peça. Nós vamos furar, igual eu já mostrei para vocês quando a gente fazia o jig, né? Quando a gente estava fazendo o gabarito, para que a gente possa rotacionar a tupia aqui e fazer esse corte, tá bom? Galera, agora a gente fez esse corte aqui, ó, só mais ou menos até, tem aqui média de uns 7 milímetros ainda faltando, tá? Não precisa ser nada exato assim, mas eu deixei um pouco de material aqui, tá? Para que a peça não se soltasse totalmente enquanto eu estava fazendo o corte, tá? Agora eu vou finalizar ele com a tico-tico, tá? Eu vou tirar esses 4 lados, mas eu vou fazer de um jeito que o corte seja mais para lá, deixando aqui ainda esse resto de material para que eu possa usar uma fresa de refilar e aí sim tirar essa restante de madeira que sobrou aqui, fazendo certinho.
que a gente já fez toda a usinagem, né? A gente fez todo esse processo de perfilar a nossa petisqueira, agora nós temos que dar um acabamento aqui dentro, né? Porque futuramente nós vamos aplicar a resina epóxi aqui e realizar todo o acabamento para isso aqui ficar muito bacana. Galera, então no vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês, como ter feito essa usinagem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu me surpreendi com o resultado, porque apesar de eu ter repassado toda essa técnica, foi a primeira vez que eu fiz uma petisqueira como essa, 100% na tupia, então eu fui desenvolvendo a técnica e explicando ela para vocês, tá? Então, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, que vocês tenham aprendido bastante e gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, considere se inscrever aqui no canal, deixar o teu like e o teu comentário do que você achou dessa técnica ou do que poderia ser melhorado nela, beleza? Tchau, obrigado!